Chega em Araraquara um método revolucionário no jeito de aprender inglês. A Yellow Bus, escola bilíngue para crianças de 1 a 5 anos, inaugura hoje. E é claro que o programa Universo Mais veio conferir cada detalhe. E eu, vim até a caráter. A Suri é pedagoga aqui da Yellow, parece a Valente, né? Aquela personagem da Disney. E Suri, você também é ex-aluna da Excellent Global, concluiu o curso e se apaixonou pela metodologia, né? Sim, eu fiz o curso de imersão, fiz antes na Excellent e pela segunda vez eu fiz com o Marcos, quando eu já era professora, para treinar e adaptar as novas técnicas pra gente, porque a gente está sempre evoluindo, né? E uma das coisas que a gente comentava assim nos intervalos das aulas era que se a gente tivesse tido essa metodologia na escola, ia ter sido muito mais fácil passar no vestibular, ia ter sido muito mais fácil aprender, a gente não ia ter que ficar se matando para estudar. E é isso que a Yellow Bus ela traz. Além de ser bilíngue, ela integrou a metodologia em todas as disciplinas. Então você vai trabalhar as reincidências com todas as disciplinas para que as crianças elas não só decorem o que elas aprenderam, mas que elas internalizam. Porque se elas decorarem, elas vão fazer a prova e depois de 1 ou 2 meses ou até menos elas vão esquecer. E se elas internalizarem, elas não vão esquecer mais. Perfeito. E olha, a escola traz vários outros diferenciais para que fique ainda mais fácil aprender o inglês, né? Por exemplo, eu vi que tem uma minicidade perfeita, muito bacana. De que forma vocês vão trabalhar com essas crianças? As brincadeiras com a minicidade? A gente trouxe aí a minicidade para estar trabalhando situações do dia a dia. Então, se a criança ela vai fazer de conta que ela vai ao supermercado, como que ela pediria informação para descobrir onde estava determinado produto. A gente tem também uma mini escola para a criança fazer de conta que é o professor, para ver como que ela está espelhando aquela imagem para ela. Então tem aí, além disso, tem a casinha de polícia, tem um hospital, tem tudo aí que tem numa cidade. Outro diferencial que a gente tem também são as aulas extras. São aulas de música, aulas de botânica e aulas de balé. Tem até uma hortinha, né? Tem uma hortinha que já está sendo preparada ali, o solo já está começando a ser preparado. A gente já plantou algumas coisas para quando elas chegarem, elas já estarem curiosas para ver e depois elas que vão aprendendo e vão cuidar elas mesmas. A escola é deliciosa, tem essa área coberta para dias de chuva. E lá o campinho de futebol, tem a parte com areia tratada, né? Vocês pensam em todos os detalhes? Sim, a areia ela não é direto no solo, ela tem um tanque e embaixo desse tanque ela tem um material específico para poder impermear a água, para a água não ficar parada. Além disso, essa areia não fica descoberta. À noite a gente abre para usar e depois fecha, para não ter contato com animais que possam vir aqui à noite ou que possa acontecer algum outro tipo de contaminação. Outro diferencial aqui da Yellow são os horários de funcionamento, né? Correto. Por quê? Porque a Yellow trabalhará no horário das 6h30 da manhã às 19h30, que é um diferencial enorme, né? Para as mães, às vezes, que precisa de van, não tem com quem deixar, você pode estar deixando mais cedo e também ter o diferencial de buscar mais tarde. Aos sábados, como uma recriação, tá? Das 9 até a 1h30 da tarde, como outro diferencial, e não emendará os feriados também, porque as mães, às vezes, com quem eu posso deixar minha criança quando o feriado cai na quinta, e a maior parte das escolas emendam, aqui não emendará.
Maravilha, hein? Agora eu tô vendo aqui vários materiais pedagógicos. Isso também é utilizado em sala de aula? Sim, nós pensamos em cada detalhe, de trazer um diferencial, de colocar brinquedos da área pedagógica e trabalhar de uma forma lúdica, trabalhando a metodologia não linear, que são as reincidências, né? Nós trabalhamos com tudo pensando no bem-estar da criança. É o idealizador dessa metodologia revolucionária. Marcos, nós já falamos de vários diferenciais aqui da escola, mas a metodologia é a essência, é o recheio do bolo. Explica um pouco melhor para o público de casa. Pois é, eu sei que as pessoas acabam dando um valor para a estrutura, que você viu que está maravilhosa, eles foram além do que foi pedido para eles, mas o mais importante que nós queremos que a população entenda é que nós realmente somos a única escola bilíngue da cidade. O que significa isso? Significa que tanto os conteúdos são trabalhados na língua portuguesa como na língua inglesa. E esse conteúdo, ele é trabalhado de maneira que uma pessoa tanto vai se dar bem ficando no país, falando inglês, como indo para fora, falando português. Porque o que a gente vê são alguns modelos onde ou é dado muita importância para o inglês e nenhuma para o português, sendo que os nossos filhos e as nossas crianças vão estar aqui no Brasil. Vão ter que funcionar em português, vão ter que conseguir trabalho em português, enfim, nenhuma nem outra vai receber uma atenção menor, né? Ambas as línguas vão ser tratadas adequadamente. Outra coisa importante sobre o que a Yellow Bus faz, isso eu acho mais importante, que é nós temos um ensino colaborativo. Que significa que opinião de pai e mãe, necessidade especial de crianças, elas são realmente atendidas, elas são realmente verificadas. Essa atenção, essa parceria que existe da Yellow Bus com o pai, com o professor, para que o aluno aprenda. Então não existe essa responsabilidade jogada de um para o outro, existe uma responsabilidade compartilhada. Só para você ter uma ideia, todos os professores, ao elaborar os seus planos de aula, esses planos de aula, eles vão para nós, na matriz, para a coordenação pedagógica da escola e para os pais, antes dela ser apresentada para a criança. Então, o pai e a mãe, eles vão ter a possibilidade de olhar o que vai ser ensinado, a maneira com que vai ser abordado, para evitar constrangimentos, embaraços, evitar que professores possam interferir negativamente na formação que pais e mães gostariam para os seus filhos. Num mundo tão conturbado de ideias ainda não totalmente estabelecidas, né, nós temos certeza que essa deve ser uma das preocupações principais, de que seus filhos não estejam recebendo informações que sejam incompatíveis com a própria crença, com o próprio formação moral, com a própria filosofia de vida. Então, o que esse sistema faz? Ele faz que pai e mãe possam sugerir para a escola alternativas. Então, é realmente o pai e mãe participando, dando a sua opinião, colaborando para que o filho receba educação de primeira qualidade. Perfeito. E agora uma outra coisa que eu acho importante a gente frisar também, que essa idade, do 1 aninho até os 5 anos de idade, é uma fase essencial, onde a criança está aprendendo a falar a língua ali do cotidiano e perfeita também para aprender uma segunda língua. Totalmente. Algo que gostaria sempre de enfatizar, nós temos essa preocupação enquanto franquia aqui, né? Então nós temos a preocupação de que muitos dos professores que vão estar ensinando essas crianças, eles não são nativos. Então, uma das principais preocupações que pais e mães devem ter é a seguinte: uma criança, ela perde a capacidade de entender diferentes sons aos 4 anos. Então, se você está colocando o seu filho na escola depois dos 4 anos, eu sinto muito, aquela pronúncia de nativo vai ficar comprometida, porque a criança perde a capacidade de distinguir essas diferenças de sons que existem no idioma, mas não existe no outro. Os nossos livros, eles trazem a transcrição fonética do som de cada palavra, para que mesmo que o professor não seja nativo, os comandos e aquilo que o aluno vai estar aprendendo, vocabulários, eles sejam aprendidos como um nativo aprenderia, com o mesmo som. Os professores são treinados, obviamente, para que saibam esses sons em inglês, que são 44,
E essas transcrições asseguram de que essa criança vai ter a mesma pronúncia de que um nativo teria, porque é complicado. Obviamente, eu trabalho nessa área, eu conheço professores e escolas e vejo o tipo de inglês que as crianças estão tendo, e não importa se a pessoa morou fora, se ela foi morar fora depois dos 4 anos, se ela aprendeu inglês adulta, ela vai ter um sotaque brasileiro. Isso compromete a comunicação da criança e às vezes aquilo que vai ser dito. Posso fazer uma experiência com você? Claro. Eu gosto muito do Brasil, né? Eu sou brasileiro, mas eu não gosto do inferno no Brasil. O inferno no Brasil é muito quente. O inferno dos Estados Unidos, lá neva. Então o que eu estou dizendo? É o inverno, mas uma pequena mudança no F e o V já deu uma mudança de significado completa. Não é isso? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando latino-americanos vêm morar no Brasil, que vivem insistindo, há pessoas que moram aqui há muito tempo e dizem ainda Brasil, Bracer. Por quê? Porque é tão sutil para a pessoa que não é nativa, mas para o nativo ela é gritante. Então essa preocupação foi que fez com que os nossos livros trouxessem essas transcrições fonéticas para que esses professores possam ter certeza de que estejam ensinando a pronúncia correta para essas crianças nessa idade, como você falou, essencial, né? A hora de colocar o filho é antes dos 4 anos. Depois ele já vai sair em desvantagem.